Os falsos profetas da erraticidade. E na erraticidade, no mundo espiritual, é onde nós vamos encontrar aqueles mais perigosos falsos profetas. Porque sob a máscara, ou melhor, como eles não são vistos, eles apenas são pressentidos por alguns, eles tentam encontrar os seus médiuns e manipulá-los. E eles não precisam ser médium espírita, não. Eles vão encontrar pessoas que eles vão poder manipular. Em todos os segmentos sociais nós vamos encontrar esses fatos. E aí é que vem o cuidado maior que todos nós devemos ter. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Então, quando eles encontram alguém que eles conseguem manipular, quando eles conseguem encontrar alguém que eles conseguem fazer joguete, e aí eles fazem a festa. E fiquemos atentos para que a gente não caia nas precipitações desses espíritos, para que a gente não caia nos engodos que muitos deles tentam colocar para nós. São espíritos mentirosos, são espíritos hipócritas e enganadores. Eles têm o dom de enganar, eles têm o dom de fazer de conta que são o que não são. E aí eles vão estar em vários níveis, em várias condições de percepção, e os médiuns têm que ficar atentos. O espírito chega fazendo elogios, mais cuidado nós temos que ter. Com brincadeirinhas, mais cuidado nós temos que ter. Trabalhemos, pois, para que as bases do amor e da seriedade estejam envolvendo nossos corações para as grandes realizações da alma. E aqui, sempre que a gente faz estudo sobre mediunidade, a gente fala que o médium tem que ter humildade de aceitar críticas. E quando se fala nos falsos profetas da erraticidade, esse cuidado tem que ser máximo. Tem que levar isso aqui a uma multiplicação infinita. Porque nesse momento, nas nossas fraquezas, que eles nos pegam. Então, se alguém fala, olha, nessa comunicação, essa frase não está boa, pode ser um erro do médium, não é do espírito. Mas as ações do médium, em todas as ações do médium, vai estar tendo sempre as margens de erro. Aí o cuidado tem que ser redobrado. Muitas das vezes o médium tem determinadas tendências que ele luta para corrigir e não conseguem. E algumas pessoas o provocam. Problema e azar de quem provocar. Se você quer se ferrar, desculpe a frase, provoque a ira de um médium. Porque a mente dele vibra em outra dimensão. E aí não são trocas de farpas, como é nas discussões mentais comuns. É troca de torpedos, de foguetes hipersônicos. Vamos ter cuidado para não fazermos isso. Então, e muito mais cuidado para não cairmos nesses absurdos. E uma das coisas que os falsos profetas adoram falar para os médiuns é: pode comer qualquer coisa, não vai te fazer mal. Se fizesse mal, as autoridades de saúde não deixariam vender. Lógico que aquilo lá não faz mal para todo mundo. Se fizesse mal para todo mundo, conforme a pessoa quer acreditar, em grande escala, não seria vendido, obviamente. Mas ele faz mal, sim, e degrada a saúde das pessoas, certas substâncias. Portanto, quando você vai ter um determinado problema de saúde e chega num profissional de saúde, seja ele médico ou terapeuta, ele vai te falar assim: você usa tal alimento, tal bebida? Ah, cuidado, isso faz mal. Aí, depois que você já está doente, que você vai parar de usar, que às vezes nem consegue reverter. Então, vamos ter cuidado. E nessas orientações, pode comer tudo, pode beber tudo, existe falsos profetas, espíritos hipócritas te influenciando. Pode ter cuidado, pode ter certeza. Agora, se o espírito fala, fica atento, observe, pesquise, estude sobre esse assunto, ele é um espírito que quer te esclarecer. Não simplesmente porque ele falou. Ele quer que você chegue pelos seus próprios passos, pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios olhos, na fonte informativa da Terra.
para que você tenha sedimentado em si valores para sua alma. Não porque o Espírito falou, mas porque ele te orientou. Estude sobre isso, pesquise sobre isso. Agora, logicamente, que tem gente que vai pesquisar sempre o que faz bem. E outros vão procurar as duas coisas. O que faz bem, o que fala que faz bem, o que fala que faz mal. E o mais importante de tudo, observar os fatos. Por que a gente preocupa com a questão da alimentação? Porque tem muitos médiuns caindo, perdendo oportunidade brilhante, porque simplesmente descuidaram da alimentação. Comeram demais, comeram de menos, ou comeram o que não devia comer. Vamos ter cuidado, vamos vigiar. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam, sem escrúpulos, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Aí outro cuidado. Os espíritos vêm e se dizem fulano de tal, beltrano, ciclano, e eles são esses espíritos mesmo? Aí as pessoas começam a fazer testes. E testes que muito mais agridem ao médium e ao espírito do que realmente tentam identificar. Tem isso também. Não temos que fazer teste, temos que observar como aquela pessoa se comporta, quais as atitudes que ela comporta, quais os efeitos dela dentro da reunião mediúnica, quais os efeitos dela dentro do grupo. Agora é lógico, as pessoas que estão bem sintonizadas com o bem no tempo atual, na maioria dos templos religiosos, não serão bem vistas, porque elas irradiam virtudes. E como as pessoas não querem receber a radiação da virtude, atacam, agridem. É o que fazem. Se você começa a se destacar por fazer o bem, os inimigos do bem te atacam. E o pior, que os pseudos amigos do bem embarcam na canoa furada. Portanto, nós temos que treinar a ser bons, verdadeiramente bons. Vermos aqueles que estão trabalhando verdadeiramente para fazer o bem. E aí nós vamos procurar os pontos que vai ser útil para que todos sigam. E aqueles que precisam ser reparados, amigavelmente, através do diálogo, através das conversações amigas. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isto por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. O médium começa a se isolar, procurar grupos menores, onde ele se acobertará ou conduzirá a seduzir os outros. Ou o médium ficará dentro daqueles grupos grandes que o elogiam, que vai fazendo os elogios, que vai tolerando ele, mas as pessoas vão sempre se afastando dele, vão se afastando, mas aquele grupo fica protegendo demais aquele médium. Cai o grupo todo, ficam sozinhos. Todos nós, não tem uma receita de bolo, vai assim, tão claro. Tem discernimentos que nós temos que fazer. A pessoa está se isolando? Por que ela está se isolando? O que o grupo está fazendo? Ou a pessoa está batendo de frente demais com A ou com B? Por que ele está batendo de frente? O que ele fala está condizente com as obras básicas? Com as obras auxiliares? Que tem pessoas que criam determinadas regras dentro das casas espíritas que não tem livro nenhum, mas a casa segue assim. Não, mas em qual livro que está, que justifica essa ação? Outra coisa que as pessoas adoram falar, depressão é o mal do século. Sim, toda pessoa que teve infecção de garganta, de urina ou sinusite vai ter depressão, pressão alta e problema cardiorrenal. Isso é um fato. Então, não é espiritual. Todas as doenças têm seu cunho espiritual. Você tem um grupo de espíritos que tem uma doença psíquica parecida com aquela que você tem. Aí você vai manifestar no físico as doenças que, se forem suprimidas, elas voltam para o estado psíquico de forma mais grave e de forma mais tenaz. Mas e a pessoa que não teve essas infecções? Isso aí é o cerne. Todos que passaram por esse problema, se não fizerem tratamento energético e natural, cairão nos processos de pressão alta, de depressão ou de problema cardiorrenal.
Estejamos atentos. Isso é ciência. E Kardec diz que nós não podemos fechar os olhos à ciência. Quando o espírito chega e começa a falar que não tem cura, que isso é assim mesmo, fiquemos atentos. Deus é justo e misericordioso. E aí nós temos que ser justos e misericordiosos também. Procuremos estudar, procuremos entender. Se Joãozinho está falando que a homeopatia é cura, por que Joãozinho está falando que a homeopatia é cura se eu tratei e deu errado? Então quem tratou de mim não sabe. Ou eu não soube interpretar os resultados. Tem que prestar atenção. Não podemos ser cegos para os valores eternos da alma. E os valores eternos da alma passam em várias vigilâncias e em várias predisposições para as realizações do bem. São os homens que se deixam enganar pelos embustes. São os homens que se deixam enganar pelas falsas ideias que os espíritos lançam. Estudemos, procuremos compreender qual a fonte que o outro buscou para nos trazer aqueles dados. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem ser, dizem achar-se, têm que ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. E aí as pessoas têm o hábito de querer enxergar o mundo pelo seu próprio prisma. Eles fazem o discurso quando você mostra qual ciência você segue. A ciência do espírito. Hahnemann foi o eminente médico da alma. Aí a pessoa quer se afastar. A pessoa não quer seguir, não quer entender, nem quer nem ouvir. Pelo um conjunto de preconceitos, até mesmo dos espíritos que o acompanham. Cuidado. Para sintonizar com a homeopatia, tem que estar sintonizado com espíritos superiores. Valorizemos-nos e fortalecemos-nos no dia a dia. Aí, principalmente no ideal de fazer o bem, de amenizar a dor, de amenizar o sofrimento. Porque um dia todos nós seremos cobrados por aquilo que pretendemos fazer, por aquilo que precisamos fazer, por aquilo que precisamos realizar. E aqueles que querem estar entre os grandes espíritos, para serem realmente o espírito superior, eles têm que ter muitas qualidades, inclusive a racionalidade, raciocinar sobre os fatos. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio os males da humanidade, como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, como quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. E aí hoje nós temos uma ciência que diz uma série de valores, ou que diz ter uma série de conhecimentos. E ela fala assim, foi cientificamente provado. Mas não mostra os testes. Apenas publicam que foi cientificamente provado. E muitas das vezes chegam e dizem, por exemplo, a homeopatia não funciona. Mas quantas pessoas se curam com a homeopatia? Por causa da sugestão. Mas tem cachorro que se cura, tem passarinho, tem galinha, tem boi, tem cavalo. A mosca do chifre, o carrapato, o berne, desaparecem como por encanto quando a pessoa coloca a homeopatia correta para os animais. Então foi a sugestão mágica do dono? Ou de quem formulou? Vamos ser racionais, gente. Vamos ser pessoas inteligentes. Se uma vaca com mastite toma homeopatia e desaparece a mastite como por encanto em poucos dias, e ela passa inclusive a produzir mais leite, porque o remédio para tratar mastite faz produzir mais leite, é um embuste? É uma sugestão? Ora, onde está a nossa racionalidade? Onde estão os nossos sentimentos que o Kardec ensinou para nós? Diante da teoria temos que ter os fatos. E se os fatos comprovam que nós estamos certos, valorizemos as nossas posturas, valorizemos aquela teoria e aqueles fatos que foram nos apresentados. Saiu numa revista, na revista sai um monte de coisa. Mas por que isso não sai numa revista científica? Porque não vão publicar. Não tem quem patrocina, talvez? Então sejamos prudentes, sejamos vigilantes. Por outro lado, crede que,
Se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. E aí, gente, o mundo atual está muito complexo. Vamos ver de novo. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. As massas hoje, manipuladas pelas mídias, têm critério? Nós temos que ter cuidado com essa observação aqui. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Mas as paixões humanas são múltiplas. E aí, essa parte não dá para medir. Não dá. Nós temos que ver os fatos em si. Diante dos fatos, qualquer teoria cai por terra. O eco das massas ainda, no momento atual, com as manipulações midiáticas, não dá para levarmos em consideração. Fora com efeito ilógico, admitir... Deixa eu voltar aqui. Não estou indo contra Kardec, contra o espírito que passou essa mensagem. Estou trazendo para o tempo atual, conforme o próprio Kardec disse. Nós temos que comparar com a ciência, com as ciências que existem hoje. E hoje existe manipulação midiática. E por existir manipulação midiática, o que está aqui não serve de parâmetro mais para nós. Com todo o respeito que tem o texto. Nós temos que atualizar. Ah, mas temos que mudar? Não. Não temos que mudar. Nós temos que entender que em condições normais isso aqui funciona. Mas na hora que entra a manipulação midiática, aí isso aqui deixa de funcionar. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que a outra que veja os dos seus em contínuo aumento? Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num ridículo acanhado, num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Aqui também complicou. Nós temos que ver que Deus quer que as forças do bem progridam, mas muitos trabalhadores do bem se omitem em fazer o bem. Muitas das vezes, nós vimos no capítulo 20, Espíritas, ides e pregai, esclarecei as consciências. Se nós não fazemos, outros farão em nosso lugar. E aí manipularão as massas para onde eles querem levar. Portanto, nós temos que estar atentos nisso aqui. Para que nós estamos agindo dentro da doutrina, para que os adeptos da doutrina espírita cresçam, procurem pelo menos entender melhor a doutrina espírita, mesmo que não se tornem espírita, passem a respeitar mais a doutrina espírita, mesmo que não se tornem espíritas. Isso que nós temos que procurar saber se nós estamos fazendo. Que Deus não quer a verdade no círculo acanhado. Ele quer que ela se expanda. Mas à medida que as pessoas não procuram esclarecer as consciências e o ateísmo chega, outras religiões acabar com aquela massa de ateia para o seu rebanho. Tem acontecido isso no mundo. Algumas pessoas, nós estamos falhando. E nós temos que corrigir a nossa falha para que a gente venha construir mais e fazer valer mais as verdades espíritas. Certamente, a partir de um dado momento, a doutrina espírita vai crescer muito. Mas no momento atual, nós espíritas estamos devendo para a espiritualidade mais um pouco de dedicação para acolher e amparar quem chega até nós. Não podemos botar uma venda nos olhos, senão seria mentiroso. Temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes e temos que pensar em soluções para que a gente cumpra o que está aqui e façamos prevalecer a verdade que ilumina, a verdade que esclarece, a verdade que consola. Tenhamos coragem de trabalhar pelo bem,
Tenhamos coragem de ver nossas limitações, vermos onde nós estamos errando, para que amanhã não venhamos nos arrepender. Lógico que a doutrina espírita cresceu muito. Certamente cresceu muito. Mas nós temos que fazê-la crescer mais, porque ela esclarece, ela pacifica, ela apazigua, ela melhora as condições de vida das pessoas, quando for bem entendida, bem praticada e bem sentida. Repeli, sem condescendência, todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Aqui é um alerta real. Se nós nos deixarmos levar por espíritos que querem ser exclusivos, ou às vezes até se intercambiam em máscaras psicológicas, tentando ser diferentes, mas é o mesmo que se manifesta, acontece isso, para enganar. Nós estamos falando dos falsos profetas, dos falsos cristos, daqueles espíritos hipócritas que tentam manipular as informações para cativar determinadas pessoas e tirá-las do trabalho espiritualizante, do trabalho de crescimento espiritual. Então, precisamos sim de vermos-nos mais unidos. E todos nós temos que nos unir. Temos que saber ouvir as críticas, temos que saber ouvir as sugestões e, principalmente, olhar para dentro de nós mesmos, olhar olho no olho, falar das nossas vitórias, falar das nossas conquistas, sim, mas também observar onde erramos e onde precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir, nós erramos. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando os exagerados louvores, a fim de fascinar e de tê-los dominados. O que os espíritos pedem para você fazer? Visita aos doentes? Levar o pão a quem tem fome? Orar pelo quem está em desespero? Ou simplesmente coloca você num pedestal, você tem que receber todos os benesses, você é o tal, mas você não faz nada. Nem a sua reforma íntima você quer fazer. Não, é só uma cervejinha no final de semana. É só um churrasquinho. Mas a cervejinha e o churrasquinho minam a sua saúde física e psíquica. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos, ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de singularidade e ou de prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos um motivo legítimo de suspeição. E aqui também, além de faz um símbolo tal, faz um símbolo X, faz um desenhozinho assim, outro desenho de outro jeito. Não estou falando em concentração de energia, estou falando em desenhos, símbolos que vão nos proteger de tudo. Logicamente, para algumas mentes, quando elas estão se sentindo muito perdidas, elas se agarram a qualquer símbolo que dê força para elas, pelo menos momentaneamente. Mas as verdadeiras formas de nos dar força, aquilo que vai realmente nos fazer mais fortes, aquilo que vai fazer realmente que sejamos mais espiritualizados, é a nossa reforma íntima, é a vigilância, é a oração e até mesmo os tratamentos corretos. Porque se nós estivermos doentes, nós vamos ter dificuldade de sintonizarmos com os bons espíritos. Sim, vamos ter. Precisamos ficar atentos a isso, dependendo da doença que tivermos. Então, e também, gente, quando o espírito fala, pode comer de tudo que não faz mal, porque quem contamina o homem é o que sai da boca, todo cuidado é pouco. Porque existem espíritos no mundo espiritual que gosta de beber cerveja, que gosta de beber cachaça, que gosta de sentir o aroma da carne, porque ele não pode comer, ele tem que sentir só o aroma. Então ele quer que você faça carne, mais carne, mais carne. E ele te vampiriza as energias. Então vai existir falsos profetas e falsos cristos em todos os níveis. E nós precisamos de entender isso. Estai certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente
a todos os grupos sérios que dispõem de médios também sérios e não a tais ou quais como exclusão dos outros. E aqui nós temos que ter muito cuidado. Médiuns sérios, grupos espíritas sérios, e aí os espíritos querem trazer uma verdade. E dentro daqueles grupos as pessoas só acreditam em algo diametralmente oposto àquela verdade. Vai passar para todos os grupos? Vai todos os médios captar as mesmas ideias? Se o espírito falar assim, olha, aqui nessa casa espírita tem muita gente com bronquite, e na homeopatia tem cura para o bronquite. Os médios não vão conseguir entender que na homeopatia tem cura para o bronquite. A ciência vai achar a cura para o bronquite. Vamos rezar para que isso aconteça. É o normal. Está lá no livro dos médios. Nós expressamos parte da comunicação dos espíritos e parte dos nossos conteúdos. Ah, mas os espíritos podem juntar fluidos, trabalhar os conceitos e colocar lá para uma pessoa. E ele vai falar exatamente isso. Procure a homeopatia, porque ela vai ajudar você a resolver os problemas. Ou que as pessoas que têm bronquite procurem a homeopatia que vai resolver os problemas. Aí o grupo vai falar assim, você está obsediado. Porque eles não acreditam. Não estão abertos a acreditar, não pararam para pensar na possibilidade. E isso é outra coisa perigosa. Quando nós acreditamos uma verdade e fechamos para qualquer outra informação, nós criamos a monoideia. E não paramos para observar os fatos. Aí nós temos um vizinho que se curou da bronquite com homeopatia. Nós temos um amigo, um primo, um tio, o amigo do amigo, um vizinho do vizinho, um amigo do vizinho, e a gente está lá com o filho cheio de bronquite, a pessoa procura homeopatia, eu não acredito nisso. Mas tem tantas pessoas que já se curaram, mas é porque acreditaram e eu não acredito. Você está sob uma fascinação, logicamente, porque se 10 pessoas se curaram, por que você não vai se curar? Ou você procurou a pessoa errada, ou você não entendeu o tratamento. Isso é um exemplo, gente, que está muito comum. As pessoas estão sofrendo, existe o tratamento e acreditam em baboseiras incríveis e não procuram se tratar. Perdem a reencarnação, prejudicam a saúde da criança ou até mesmo a própria saúde, sem resultados seguros. Cada um faz as suas escolhas. A gente passa uma instrução dos cuidados que nós temos que ter, porque também nesses casos tem os falsos cientistas do mundo espiritual interferindo na mente das pessoas. Ah, mas tem alguém interferindo negativamente em você porque eu não acredito em homeopatia? Eu nunca conheci alguém que foi curado com homeopatia. Parabéns. Eu tinha 7 doenças tidas como incuráveis, todas foram curadas. Ah, foram os espíritos, mas por que eles me curaram antes da homeopatia? Eles me ajudaram muito e ajudam até hoje. Mas eu também, até hoje, eu me previno dos problemas futuros com a homeopatia. A gente citou esse exemplo, mas tem muitas outras coisas que também tem dentro do meio que faz os espíritos enganarem as pessoas. Lógico, tem muito. No meio político, no meio religioso, dentro das casas espíritas, dentro dos lares. E uma infinidade de situações em que os espíritos manipulam as mentes para que elas continuem tomando aquelas atitudes equivocadas. Nenhum médium é perfeito se está obsediado. E a manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que esse procure se colocasse. E aí nós temos o médium obsediado ou um médium ainda imperfeito em treinamento. São duas situações, está lá no livro dos médiuns. Se o médium só recebe comunicação do espírito do João da Silva, em qualquer situação é só o João da Silva. Ele traz o recado dos outros. Aí como que a gente vai saber se ele está obsediado? Há quanto tempo ele treina? É um ponto. E quais as condutas dessa pessoa? É outro ponto a se observar. Porque tem pessoas que só, devido à falta de maleabilidade, ele só dá comunicação para um espírito, para aquela classe de espíritos. Por outro lado, outros são mais maleáveis, dão comunicação para várias classes de espíritos. E todos nós somos convidados a fazer um trabalho de reformulação de conceitos, um trabalho de reformulação de princípios, para nós entendermos o que a doutrina espírita traz para nós e o que os médiuns podem produzir.
Temos que estudar o livro dos médiuns, entender que cada médium expressa a sua mediunidade segundo a sua possibilidade. Não podemos forçar a mediunidade de uma pessoa, mas podemos ajudá-lo a se livrar de determinadas influências negativas, seja através da oração, seja através do diálogo, seja através do passe, ou até mesmo do tratamento, que em alguns casos exigem. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considera um privilégio seu, receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão, bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. Então, nós precisamos de entender esse detalhe importante. Se a pessoa achar que o grupo dele é privilegiado e aquele espírito superior só ali se manifesta, só ele trabalha naquele grupo, é um cuidado que nós devemos ter. E o médium que se pavoneia em ser o receptor daquele espírito, mais um cuidado ele tem que ter. Mas tem médiuns que já estão velhinhos, devido à fragilidade orgânica da idade, só um espírito já familiarizado com ele se comunica através dele. Pode acontecer isso? Muito mais do que imagineis. Não venham taxar que tem que tirar o velhinho da reunião mediúnica. Deixem-no. Até porque, segundo estudo feito por Sérgio Felipe de Oliveira, os velhinhos doam mais fluidos. Acolhamos os velhinhos na mediúnica. Tratemos bem deles ali. Ah, mas aquele ali já está muito gagá, mas ele fica quietinho lá na reunião, cochilando. Deixa ele lá. Ele está doando fluido. Ele fica lá quietinho em oração. Deixa ele lá. Aí ele recebe a comunicação do mentor dele, passa as informações, muitas vezes repetitivas. Deixa ele lá. Agora ele quer falar durante toda a reunião mediúnica. Aí é outra história. O grupo não está fortalecido pelo principal, pela humildade, pelo amor e pela simpatia dos bons espíritos. Cuidado. É o grupo, não é tirar o velhinho, é tratar o grupo. E para tratar o grupo não é cancelar a reunião mediúnica, não. Não se trata médiuns cancelando reunião mediúnica para estudar. E agregue o estudo, a reunião ao antecedente, ao período anterior à reunião mediúnica, ou coloque um dia para o estudo das obras pertinentes ao entendimento da mediunidade. Essas obsessões, elas são sobretudo perigosas, porque muitas das vezes há uma condição de encarnados e desencarnados aceitarem aquele nome, ou melhor, os encarnados aceitarem o nome que aquele espírito desencarnado se coloca para se lisonjear, para se colocar como tal, mas o que ele produz não condiz com o nome que ele se arvora em ser. Então, é o que o espírito produz que vai fazer a grande diferença. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações do espírito, fácil se torna rejeitar a obscuridade, a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo. Então, o que o Kardec sugere? Todas as comunicações, na época, as principais comunicações eram psicografadas, para que eles pudessem guardar, e aí eles comparavam todas as comunicações que o espírito passou para ver se tinha uma identidade ideológica, e se essa identidade ideológica tinha uma lógica. Não era aquelas teorias absurdas que qualquer uma pessoa, por menos experiente que seja, ele renegaria. Mas a verificação severa, a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores do grupo, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica,
e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erastos, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Aí é que vem o crivo da razão. Os espíritos têm que pegar e ver, tá certo, tá coerente, tá compatível? A autoridade moral dos diretores do grupo. Os diretores do grupo têm essa autoridade moral realmente? Porque tem aquilo que se faz, aquilo que se sente, aquilo que se pensa, o que se fala. O que fala e faz a gente vê, mas o que sente e pensa, só o diretor e os espíritos que o acompanham. Aí é que nós todos temos que estar buscando nos evangelizar, buscando estudar o evangelho, para que a gente possa praticar os melhores atos, para que a gente possa tomar as melhores ações, para que a gente possa caminhar com mais segurança, para que a gente possa agir com mais prudência. Os principais médiuns recebem as comunicações e como elas são. As comunicações, elas são para consolar e bajular alguém ou para fazer as pessoas despertarem para determinadas verdades. O conteúdo do que foi escrito, do que foi falado, servirá de base para todos nós. Aí ele pede para a gente olhar a introdução do Evangelho, o parágrafo 2º, verificação universal do ensino dos Espíritos. Os bons Espíritos, e também no Livro dos Médiuns, a segunda parte, o capítulo 23 da obsessão. Então todos nós temos que ficar atentos nessas conjugações de fatos, cruzando dados, sermos amigos, sermos caridosos uns com os outros, procurarmos ser aquelas pessoas que somem, que venham a somar dentro do grupo, né? Vamos colocar, reformular a frase para o verbo não causar duplo sentido. Aquelas pessoas que venham a somar dentro do grupo. Vamos ser aqueles que nos fortalecemos perante as leis divinas, com a prática do bem, com as práticas da caridade. Porque a misericórdia divina é sempre uma luz a guiar nossos caminhos. E por ser uma luz a guiar nossos caminhos, nós temos que estar atentos para melhor servirmos a causa do Pai, para melhor trabalharmos, para fortalecer o nosso íntimo e para que nós, como espíritos imortais, sejamos amanhã melhores do que hoje, para melhorarmos sempre tal qual é a lei que espera que cada um de nós sejamos melhores e que melhoremos sempre para nos aproximarmos dos bons espíritos, dos espíritos puros, dos espíritos superiores e chegarmos ao Pai.